Falta apenas uma semana para a estreia oficial do novo universo cinematográfico da DC com Superman. E tem um detalhe no filme que pode passar propositalmente despercebido, com algumas pistas sobre o plano do James Gunn para Batman, Gotham City e a sua narrativa de deuses e monstros. E tudo isso pode se resumir à geografia do DCU. Mas antes eu já deixo aquele aviso para você deixar um gostei, se inscrever no canal, afinal estamos oficialmente no mês de Super Fantástico e tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Valeu! Bom, entre trailers e entrevistas, o James Gunn deu uma entrevista para Fandango, não Salgadinho, dizendo que o Superman está na ativa em Metrópolis há pelo menos 3 anos. Up on the story of one particular superhero 3 years after he comes on the scene, who happens to be the most powerful metahuman of all time. Já em uma outra entrevista, dessa vez para o Entertainment Weekly, ele confirmou que o mundo já sabe da existência de meta-humanos nesse novo DCU há mais de 300 anos. Quão antigo é esse universo? Eu falei no meu vídeo anterior sobre super-heróis meta-humanos e vilões que já confirmadamente existem nesse novo DCU, mas só recapitulando, baseado em filmes e séries que já estão em produção: Superman, Krypto, Lex Luthor, o Lanterna Verde Guy Gardner, o Senhor Incrível Michael Holt, a Mulher Gavião Kendra Saunders, Metamorfo Rex Mason, seu filho bebê Joseph Mason, a engenheira Angela Spica, Maxwell Lord, Ultraman, Supergirl Kara Zor-El, Lobo, Pacificador, os Lanternas Verdes Jordan Hall e John Stewart, Vigilante, Besouro Azul, Jill Master, Amanda Waller, a equipe de Creature Commandos, a Força Tarefa M, a Noiva, o Dr. Fósforo, Nina Mazursky, Doninha, G.I. Robot e os novos membros, Nosferata, o Tubarão Rei. Além disso, existem versões de personagens como Cersei, Eric Frankenstein, Cara de Barro, e de projetos futuros, Gladiador Dourado, Estelar, o Robin, Damian Wayne e, claro, Batman e Mulher Maravilha. Em resposta ao fato de meta-humanos existirem há mais de 300 anos, James Gunn diz que se alguém ver o Tubarão Rei andando na rua, ninguém vai se importar. Esse é o tipo de universo onde existe uma ilha repleta de dinossauros a ser explorada. E sim, isso talvez se refira à ilha de dinossauros que, de fato, existe nos quadrinhos e pode fazer parte dos planos do James Gunn para a segunda temporada de Creature Commandos, aquela porcaria, que tem uma ligação com a Força Tarefa M. Mas por que a geografia é importante? Bom, nos quadrinhos, famosamente, Metrópolis é localizada no estado do Delaware, nos Estados Unidos, diretamente do outro lado da enseada ao sul de Nova Jersey, onde fica Gotham City e Bloodhaven. E eu vou dizer uma coisa, isso provavelmente vai ser muito importante para a construção desse universo compartilhado. Em uma outra conversa durante um podcast, o James Gunn chegou a comentar que uma de suas partes favoritas sobre a DC, diferente de outras histórias de super-heróis, é que ele consegue fazer sua própria criação de mundo. Existem lugares como Metrópolis e Gotham City que ele consegue construir coisas para esses lugares. Não é só jogar um monte de super-heróis no mundo e ver o que acontece. É isso que o James Gunn gosta de fazer: criar um contexto para a história. Afinal, foi ele que lá em Guardiões da Galáxia explicou as Joias do Infinito pela primeira vez no MCU. Explicação essa que mais tarde ele confessou que criou em 1h30. Todo o MCU é baseado em pensamentos intrusivos do James Gunn. Mas no que isso interessa a Gotham e o Batman? Bom, a gente viu uma versão de Gotham City em Creature Commandos. No episódio 6 temos a história de origem do Dr. Fósforo, que antes era Alex Sartorius, um ex-cientista nuclear que se envolve com um crime organizado e acaba em uma câmara radioativa. A gente vê uma versão de Gotham nesse episódio que é diferente de qualquer outra Gotham City já feita em live action, e também descobrimos que o acidente aconteceu 15 anos antes dos eventos principais da série. E como já sabemos, essa é sim a Gotham City oficial desse novo DCU, e esse cara é sim o Batman do DCU. Então, se o Batman já estava na ativa há 15 anos atrás e o Superman há 3 anos, e se a gente considerar que Creature Commandos e Superman estão acontecendo ali na mesma linha do tempo, é seguro dizer que o Batman em relação ao Superman tá há muito mais tempo ali nas suas funções de vigilante. Falando Creature Commandos porque Comando das Criaturas é um nome
tenebroso. Além disso, a série confirma algumas outras cidades do DCU, como Star City, o lar do Arqueiro Verde, Oliver Queen, além da Cersei ter sido banida de Themyscira por ter previsto que um tsunami atingiria a ilha, coisa que pode ser mostrada em Paradise Lost. Então eu acho que o James Gunn tá de verdade tentando consertar os erros desse universo, cheio de inconsistências e furos de uma história que parece não conseguir se encaixar na outra. E tudo isso deve levar ao ponto de intersecção desse universo, com algo que o James Gunn já tem falado há alguns anos: deuses e monstros, que deve ser executado através da Câmara de Desdobramento Quântico, um conceito apresentado em Pacificador que consiste em uma realidade de bolso que leva a um nódulo dimensional fora do espaço. E eu acho que é nessa realidade que o Lex Luthor tá mantendo meta-humanos e outros monstros. A gente até vê um pouco desse lugar nos trailers, com esse tipo de cela, mantendo o Superman, Metamorfo, sua esposa Sapphire Stagg e o filho deles. E possivelmente onde o Lex Luthor tá mantendo outras criaturas como o Cage. Então acho que o que quer que aconteça nesse filme pode ter consequências não só para esse filme específico do Superman, mas também pro Batman. Olha como essa vala se estende até a enseada que sabemos leva até Gotham City. Isso para mostrar a extensão dessa história de deuses e monstros. De repente todas essas criaturas chegam até Gotham e isso vira um problema do Batman. O James Gunn disse naquele podcast que quer que o seu universo da DC seja mais fantástico do que já fizeram antes com essas histórias. E eu acho que o que ele quer dizer com isso é que ele quer explorar o lado mais fantasioso desses personagens. Então, quando a gente chegar em Batman, tenha certeza que o vilão dessa história não vai ser o Coringa, ou outros criminosos clássicos da história, como a Mulher Gato, os Falcones e Marrones, o Pinguim, Charada, a Corte da Coruja. Essas histórias que a gente já tá familiarizada, eu acho até que o James Gunn deve estar tentando se afastar o máximo possível dessas histórias, que são uma grande parte desse universo aí do Batman do Robert Pattinson, que finalmente o roteiro do segundo filme já tá pronto. Então, pros próximos filmes do Batman, talvez vejamos vilões como Cara de Barro, Senhor Frio, Era Venenosa, Duas Caras, Crocodilo e por aí vai. Sim, é um risco, principalmente para uma história do Batman, usar esses personagens como antagonista logo de cara, mas eu acho que os filmes podem se beneficiar desse suspense e salvar o melhor pro final, para daqui a alguns anos a gente ter vilões icônicos do Batman como o Pinguim e o Coringa nesse novo DCU. Com tudo isso em mente, Metrópolis e Gotham sempre foram e sempre serão duas cidades drasticamente diferentes. Então não vai ser diferente nessa nova leva de filmes, mas eu acho que o James Gunn deve tentar unificar essas duas com monstros e outras criaturas. E de qualquer forma, eu acho que uma cena pós-crédito de Superman, ou mesmo a segunda temporada de Pacificador, tem o potencial de mostrar pelo menos um pouquinho dessa nova Gotham City. Não esquece de comentar o que vocês acham que vai unificar essas duas histórias, como o Batman se encaixa nisso tudo. Deixe o seu gostei e se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau!